Vamos falar sobre a palavra de Deus nesse momento. E eu peço para você que você feche seus olhos. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos em Tua casa. Sabemos que a Tua presença já está nesse lugar, ó Deus. Já te louvamos, Senhor Jesus, com nossas bocas, com nossos lábios. Já te adoramos com nossas ofertas, com nossos dízimos. Nesse momento, ó Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, ó Deus. Que o Senhor fale, Senhor, em nossos corações, ó Pai, para que transforme, Senhor, nossas vidas, ó Deus, mas principalmente através da mudança das nossas mentes, ó Pai. E que em nome de Jesus, através disso, o Seu nome seja louvado e glorificado em nossas vidas. Eu peço, Senhor Jesus, que a partir desse momento eu desfaça tudo aquilo que eu penso, daquilo que eu sou, e que seja instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Ensina-nos e fala, Senhor, em nós, ó Pai. Assim nós pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém? Amém. Hoje, nesse domingo de missões, nossa diretora de missões não pôde estar conosco. Ela passou por uma cirurgia, mas está bem, graças a Deus. Incumbiu de nós estarmos fazendo uma série de mensagens, essa série todo terceiro domingo do mês, para falarmos sobre os 7 montes. Como estamos falando de missões, a primeira coisa que nós pensamos é que missões seria sermos enviados ou enviar pessoas para o campo missionário. Campo missionário esse que vai, irmãos, daqui para a África, para a Ásia, para a Europa, para levar a palavra de Deus a pessoas que não conhecem ou países e pessoas perseguidos, como Coreia do Norte, China, em que não é permitido falar sobre Jesus. Não é permitido você citar o nome de Jesus. Muito menos ter qualquer tipo de ação ou falar, na verdade, sobre a palavra de Deus em si. Amém. E o que a gente viu e tem visto durante essas semanas? Não sei se vocês viram que na Síria, semana que passou, vários cristãos foram perseguidos e mortos. E por serem cristãos, acharam por bem ou engraçado matar as pessoas crucificadas. Outros tentaram matar as pessoas degoladas na Síria. Mas essa é uma realidade que acontece todos os dias, principalmente em países da África e países da Ásia. É comum isso acontecer. É comum. E é comum também nós vermos nosso país ser uma bênção, receber pessoas de todas as religiões, de todas as nações. E você vê, eu vi até essa semana um meme mostrando, se o muçulmano vem para o Brasil, é recebido, ele pode orar, fazer suas orações, mas quando o cristão vai para lá, ele é morto. Não tem nem meio termo. Ou você aceita lá, ou você é morto. E das piores maneiras possíveis. Lógico que você não é morto diretamente. Tem uma tortura, né? Tem um quebra-perna, tem, quem sabe, matar o teu filho na tua frente. Tem algumas coisas assim que acontecem, se você não aceitar. E a gente percebe que hoje há um ciclo crescente de intolerância e violência, não só fora do Brasil, mas dentro do Brasil também. Eu tenho comentado com algumas pessoas que eu tenho me assustado um pouco com a nossa cidade e com a região que nós moramos, em que o número de homicídios tem crescendo e muito. O número de roubos também, o número de assaltos. E eu sempre me pergunto, aonde estamos nós? Aonde está a igreja? Quero que, se você tiver com a tua Bíblia, abra comigo em Mateus 6, capítulo 6, versículo 9.
Todos acharam? Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz o seguinte: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Você conhece essa passagem, tenho certeza que desde a tua infância você já orou o Pai Nosso. Já sabe o que significa o Pai Nosso. Mas infelizmente nós não temos a profundidade daquilo que representa o Pai Nosso. Eu já sei que já falei isso algumas vezes aqui na igreja. Tem um livro, se você tiver curiosidade, chama Template Social do Velho Testamento, de uma autora que chama Landa Koff. Já tratei sobre isso com a igreja, dizendo o seguinte: eu estava vendo um programa de televisão e que eles estavam abordando quais são as cidades com maior população evangélica nos Estados Unidos. E depois também trouxeram para dentro da África quais eram os países com maior concentração de evangélicos na África, nos países da África, Angola, Moçambique principalmente. E qual que era a comparação que ela enxergava? Detroit, uma cidade americana que tem altíssimo índice de população evangélica, era uma das piores cidades em índices de criminalidade, de violência, uma das piores educações dos Estados Unidos. O governo mais corrupto eram essas cidades. O que ela tinha em comum com a outra cidade, com as cidades de Moçambique, com as cidades nos países da Angola? Eram iguais. Eram as cidades que tinham maior população evangélica, eram as cidades que tinham maiores índices de violência, de falta de crescimento, de falta de educação, de pobreza. Por que essa correlação? Será que já havia violência e depois os evangélicos, os cristãos foram para lá? Ou a partir do momento que os evangélicos e os cristãos foram para lá, começou a aumentar esse índice de violência? Vai pensar, nossa, a luz que chegou com os evangélicos mostrou a verdade, que era desse jeito e tal. E ela, lembra uma parte do livro que ela diz o seguinte, que ela tentando entender um pouco mais sobre isso, orando sobre isso, tem essa passagem aqui: a devastação que você está vendo é o produto do abandono da verdade bíblica completa. Pregaram apenas a salvação, como se fosse minha única mensagem. Isso, preste atenção, traz um despertar para nós como igreja. Por quê? Na palavra diz, e como todos nós vemos e queremos, dizer o seguinte: vamos levar a mensagem com os nossos evangelismos, fazer com que as pessoas conheçam Jesus, sejam salvas. E aí paramos nesse ponto, como que a salvação ela fosse suficiente, e só ela bastaria, só ela colocaria os evangélicos, ou colocaria as pessoas num status, ou melhorasse o status de violência, melhorasse o status de saúde, melhorasse o status de educação. O que nós temos que entender é o seguinte: se a salvação fosse o objetivo principal, o que nós ainda estamos fazendo na terra? Qual que seria o motivo? Porque se fomos salvos, uma vez salvos, acabou. Não precisamos de mais nada. Isso fica parecendo, na verdade, uma brincadeira bem sádica. Porque a partir do momento que somos salvos, temos que continuar sofrendo, temos que continuar lutando pelas coisas, temos que continuar vivendo nesse mundo pecador, e temos que ser separados de todo mundo, e temos que tentar viver uma vida diferente porque somos salvos.
o que a gente tem que entender é que a salvação, ela, assim como todo evangelho, é o ponto de partida. Ela é o primeiro passo com Cristo. É o primeiro passo. É o primeiro. O que nos cabe então? O que nos cabe daquilo que Deus, aquilo que Jesus mandou o seu Filho por nós? O que nos cabe pós disso? Se você ler lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Não precisa abrir, eu vou ler. Só se você quiser anotar, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. E aí vem a nossa questão. A partir do momento que somos salvos, ele traz isso, ele diz que somos embaixadores do reino. Embaixadores, quando a gente fala de embaixada, nós estamos falando de um país que não está no seu país de origem. Um pedaço de terra que não está no seu país de origem. E aí vem a grande frase que diz: por amor a Cristo lhe suplicamos, pelo seu intermédio, reconciliem-se com Deus. Quer dizer, como embaixadores, o nosso papel é levar com que as pessoas se reconciliem-se com Deus. Quer dizer que o nosso destino, a partir do momento da nossa salvação, é o céu. Ele é o céu. Mas a nossa missão, enquanto estamos aqui, é trazer o céu para a terra. É fazer com que aquilo que vivemos, aquilo que aprendemos, aquilo que estamos com Cristo, estejamos aqui também. Então, só um minutinho, eu estou com uma dificuldade com o tablet hoje. Então, vamos lá. Quando falamos então de embaixadores, nós estamos falando sobre embaixadores de um reino. E na palavra, em várias vezes, em várias citações, você vai ouvir a palavra reino de Deus, que ele veio para formar, atrair, trazer, vivenciar o reino de Deus na terra. Mas o que é o reino de Deus? O que significa reino de Deus à terra? O que significa estarmos dentro da presença do seu reino? Participantes do reino, mas não no reino físico. Resumidamente, em Romanos 14, 17, se você trazer de forma resumida, ele traz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Nossa mente entende que justiça seria apenas um ponto. O que é fazer justiça? É ser justo? É andar certinho no caminho certo? A justiça, além disso, ela é mais profunda. Ela fala de trazermos aquilo que nós não somos, que fomos formados em pecado e sermos justificados em Cristo. Quando Ele morre na cruz, o sangue dele repousa sobre nós e somos feitos à imagem, semelhança, à perfeição para com Deus, lavados pelo seu sangue e justificados nele. Então, nós somos feitos para levar o quê? A justiça. Não só o andar em retidão, mas a justiça de que Jesus morreu numa cruz para salvar a humanidade. Esse é um ponto. Quando falamos de paz, existe a paz que excede a todo entendimento. É uma paz superior à paz que nós mesmos pensamos ser. Que seria a paz de ficar em casa tranquilo, que nada acontecesse, que tudo estaria nas mil maravilhas. Mas a paz que fala aqui é a paz no Espírito Santo. É uma paz que nós mesmos não conseguimos compreendê-la, mas que ela garante a mansidão de nosso coração e da nossa vida em cada momento.
em cada momento. E a alegria, sermos promovedores da alegria de Deus. Fazer aquilo que é justo e correto para que a alegria em Deus e no seu Espírito se resplandeça em nós e avance para nossos irmãos. Ela é mais profunda do que simplesmente achar que você vai ser contente, que você vai dar risada, que a alegria é você sorrir a cada momento, a todo segundo. Não é isso. A alegria, ela é mais profunda. Ela é intrinsecamente ligada ao coração que serve ao reino. Vocês estão entendendo? Até aqui está fazendo sentido? Então tá. Então vamos um pouquinho para frente. Eu já falei algumas vezes aqui sobre o fundador de Jojocum, chamado Loren Cunningham. E ele tem um livro falando sobre as 7 montanhas, ou 7 montes, em que Deus, através do Espírito Santo, dá uma revelação para ele, e também um amigo dele, que eles se sentam, e os dois estavam falando da mesma coisa, da mesma revelação, que seriam as 7 estruturas, ou esferas, ou montanhas, ou montes, de influência na sociedade. Que esferas são essas? Ou que montanhas são essas? Montes. A gente está falando sobre a igreja, é a primeira. Família. Governo, ou política. Educação, ciência e saúde. Economia e negócios. Arte e entretenimento. E comunicação e mídia. Apesar de tratarmos eles de forma separada, todas elas se conectam. Por isso que se forma uma sociedade, por isso que a influência em sociedade, porque cada pedaço está intrinsecamente ligado ao outro. Há uma conexão em cada uma dessas esferas que remontam e traz a forma com a qual vivemos e podemos influenciar toda uma cultura, toda uma sociedade nos dias de hoje. E quando falamos sobre missões, nós temos que entender que todas essas esferas, não podemos esperar algo acontecer. A influência, ela vem através da intencionalidade do Espírito Santo de Deus para com os seus filhos, para com os seus embaixadores, para que haja um fator de mudança na sociedade, que haja um fator de mudança na comunidade, para que haja mudança na nação. Quando a gente fala nação, parece algo muito difícil, muito grande, mas como nós trouxemos isso para perto, nós podemos ver que é possível nós começarmos a mudar dentro da igreja, o bairro que ela está, a cidade que ela está, e aí partimos para crescimento, para região, para distrito, para metrópole, e aí alcançamos o estado. Essas esferas, elas funcionam dessa maneira. Porém, é necessário intencionalidade. O que é intencionalidade? É você fazer algo com a intenção. A gente vive, e quando eu falo a gente, eu estou falando da igreja evangélica como um todo, tá? Que nós vivemos como os judeus viviam há 2000 anos atrás. Como se ficássemos esperando o Messias, que viesse de uma forma totalmente armada, totalmente militarizada, para conseguir mudar o rumo e a história. A gente fica enxergando, esperando, e é como os judeus, o Messias veio, passou, e eles estão esperando ainda. O que eu quero dizer com isso? Todos conhecem a passagem de Atos 2? Atos 2? Sim ou não? Conhecem Atos 2? Por que eu falo de Atos 2? Porque em Atos 2, se você não conhece a história, estavam
os apóstolos numa casa, estavam adorando a Deus, e veio como fossem umas línguas caindo dos céus, em fogo, em brasa, encostavam neles, eles começavam a falar em outras línguas, mas não é língua como a gente vê, que a gente entende como língua dos anjos, ou falar em línguas estranhas. As línguas estranhas que estavam falando aqui, eles começavam a falar em outros idiomas que eles nunca tinham escutado ou falado, que eles não tinham estudado. Eles começavam a falar em outros idiomas, e as pessoas que estavam na cidade, passavam pelas portas, ouviam eles falando e paravam e falavam: tem alguém falando o meu idioma, mas eu não estou no meu país, quem que está falando? O que está acontecendo? Que foi entendido como Pentecoste, como essa manifestação. E aí, quando nós percebemos em Atos 2, a gente espera e vive como se nós viéssemos a ver isso com nossos olhos hoje também. Ou como se nós fôssemos ver o mar abrir, esperando que Moisés entrasse com o cajado e tocasse o mar e abrisse o mar. O que tem feito isso? Essa sensação. Nós estamos cada vez mais abertos a um sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É você trazer rituais, termos, jargões, movimentos para dentro da igreja que não são da igreja, que não são de Jesus, que não são aqueles ensinados na palavra. Você quer saber como? Eis que te digo, seu RG é 1467498, não sei o que lá. Seu CPF é tal. Oh, Deus é amor, Ele te ama, Deus te aceita como você é. Nossa, cada vez mais a gente tem visto cada atrocidade. Tem até um termo que mistura raiz africana com cristão, sendo usado e divulgado para se referir a esse tipo de sincretismo. Igrejas que têm usado pessoas todas de branco, parecendo realmente um culto de umbanda, de candomblé, rodando igualzinho, o batuque é o mesmo, só querendo falar que é Jesus, é Deus, é Jesus, é Deus. Não é. Não é. Você sabe por que não é? Tem vários termos conhecidos e vários estudos, principalmente tem um cara que ele ficou famoso falando sobre isso, que ele foi na África e havia batuques que eles faziam, que era para chamar entidades. E esses mesmos batuques você consegue encontrar em música evangélica. Ele chama entidade. Não adianta você pôr música e falar que é de Deus, porque você está atraindo entidades, demônios. Isso é sincretismo religioso. Isso é você trair o que não é da palavra de Deus para dentro da casa de Deus. Essa necessidade, esse desespero e essa ânsia por algo sobrenatural faz com que alguém suba no altar e fale que eis que te digo que amanhã você vai receber uma bênção em 7 dias. Eis que te digo que você vai abrir 3 portas de emprego para você daqui a um mês. Uai, nem tem procurado emprego? Não fez nem currículo, e aí a pessoa quer que Deus faça as coisas na mão, e aí vem um cara falando bonitinho para você. Você quer saber o que é profecia, se for olhar bíblico? Eis que te digo, Davi. Assim, não é nem eis que digo, fala assim, assim diz o Senhor. Na palavra. Assim diz o Senhor. Você lembra que um rapaz lá pegou a ovelha, um cara tinha 1000 ovelhas, tomou a ovelha do que tinha uma só e o matou? E matou essa ovelha? Você lembra disso? Isso é você. Arrepende-te.
ou você vai morrer. Não adianta você ter o coração como o coração de Deus, não. Se você olhar as profecias, elas sempre têm exortação. Sempre há uma exortação. Principalmente quando você olha para Isaías, olha para Jeremias. E nós esperamos o quê? Olha, veja o teu CPF 0645. Você vai ganhar um carro amanhã. Você vai fazer isso. E eu sei que muitas vezes a situação que nós estamos vivendo nos leva a um desespero. Seja por questão financeira, seja por questão de relacionamento, seja por questão familiar, seja por qualquer uma dessas coisas. E viemos ouvindo a pessoa falar assim: eu sou por onde eu vou acontece milagre, por onde eu passo Deus faz milagre. Meu irmão, Deus fala com você, sabe aonde? Em secreto e na palavra dele. Quer saber se uma profecia falada para você é real? Olha a Escritura. Vai contra a Escritura? É mentira. Está indo dentro da palavra? Eu vou usar uma coisa que um pastor disse para mim há muito tempo atrás. Pega a profecia que você recebeu, está dentro da Escritura? E relativamente, anota, põe no bolso e esquece. Se é de Deus, ela vai se cumprir. Se ela não for, acabou. Mas continua fazendo aquilo que Deus te propôs a fazer, te levou a fazer, para que você não tenha problema depois. Para que tua vida não vire uma vida vivendo a partir de profetada. Profetada. A gente vê quantos pastor mirim, não sei o que revela isso, pastor não sei do que revela aquilo. Meu irmão, seja blindado pela palavra de Deus na tua mente. É na mente que é a transformação. É na mente. Vocês estão entendendo? Faz sentido? Amém. Vamos continuar. Tem até um texto. Paulo e Silas, quando eles enfrentam uma mulher com espíritos de adivinhação. Depois, se você quiser lá na tua casa, leia. Está em Atos 16, do 16 ao 18. A questão é, com a esfera da igreja, é que nós estamos perdendo a intenção daquilo que se chama igreja. Comunidade, estarmos conectados, termos comunhão um com o outro. Porém, nós temos que estar abertos a termos comunhão com o outro, acertar os defeitos de um do outro, respeitar um ao outro e trabalharmos em prol do reino, mesmo que eu possa ter algum problema com algum irmãozinho. É muito fácil a gente falar assim, amar o próximo como a ti mesmo, mas chega na igreja e não olha nem na cara da pessoa. É muito fácil. A questão, meu amor, é quando você está realmente em situação de confronto, de você ser falado, estar na frente daquilo. Estamos pendendo também por quê? Porque nas igrejas, eu falo em algumas, estamos vivendo muito mais a arte do entretenimento do que a palavra em si. São pessoas que preferem falar no púlpito que a vida é bela, que tudo acontece para manter o dinheiro entrando e agradando, porque se for falar realmente o evangelho, assusta. Temos hoje uma geração, vocês entendem o termo? Mimimi. Uma geração fraca e que assusta quando falamos realmente a palavra de Deus. Entenda o seguinte, por favor, preste atenção. O evangelho, ele é confrontador. A palavra de Deus, quando ela vem para você, ela tem que te confrontar de alguma forma. Ela tem que mostrar, tá vendo aqui? Você está errado. Segundo a palavra, é isso.
Você tem que mudar isso dentro de você. A palavra de Jesus ela não vem para abafar teu ego, para abanar teu ego. Ela vem para te mostrar aquilo que para você se parecer cada vez mais perto e ser mais parecido com Cristo, do que achar que, o pastor foi tão duro hoje na mensagem, eu acho que eu não vou voltar mais na igreja não. Tem um termo que a gente usa quando fazia musculação para valer, que se não está doendo, você está fazendo errado. Se não está doendo o teu ego, se não está doendo quem você pensa que você está fazendo errado. Por isso que a grande mentira de Deus te aceita como você é uma falácia das piores. E aí vem com a palavra assim, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus também é justiça. Deus não te aceita como você é. Deus te recebe como você é. Mas a partir do momento que você começa a andar com Ele, a ter uma vida com Ele, a ter um relacionamento com Ele, acabou o eu. Agora é Ele. Tudo é para Ele e dele. E para Ele são todas as coisas. Amém? Tá tranquilo? Então tá bom. Amém. Amém. Nós temos, e falando sobre a igreja, nós temos muitas profecias sobre avivamento. Avivamento. Todos aqui sabem o que é avivamento? Avivamento é trazer vida àquilo que estava morto. Em resumo. Ou aquilo que estava abandonado, aquilo que estava esquecido. E existem alguns pontos bíblicos que falam sobre avivamento e que ele traz de mudança, e que você vai ver que já aconteceram em algumas nações, e a nossa nação foi profetizada vários avivamentos. Mas existem 3 pontos que trazem, que mostram que aconteceu de fato um avivamento. O primeiro ponto é o despertar de quem? Da igreja. A igreja ela é desperta. O que significa isso? Se você pegar a história de John Wesley, chamado de Clube Santo, que foi o irmão dele que fundou, que eles começaram a buscar a Deus, a palavra de Deus, e houve um movimento sobrenatural lá, em que foi impactando de pouco em pouco, em um mês, um local que, se não me engano, era para 8 pessoas, já eles estavam pregando, não nesse lugar, mas estavam pregando para 1.000 e depois para 20.000, rápido. Se você colocar um dos mais conhecidos também, que é a Rua Azusa, não sei se você já ouviu falar ou não, a Rua Azusa foi um movimento nos Estados Unidos, que um pastor que ele era cego de um dos olhos, se não me engano em 1903 ou 1896, não me engano, não lembro exatamente a data, mas que esse pastor ele começava a orar, e em um culto, a manifestação da presença de Deus veio de uma forma que era visível a toda a cidade. Mas como assim a toda a cidade? Existia uma nuvem sobre a igreja, e existe na internet, se você procurar tem foto disso. À noite, e existia uma nuvem que era possível de enxergar fora da igreja. As pessoas chegavam, era um culto que parece que não tinha fim, as pessoas chegavam na igreja, esse pastor estava com a cabeça como fosse dentro de um caixote, ele gritava, levantava e gritava, arrependam-se, e voltava para o caixote, e o louvor cantando, as pessoas ministrando. Tem relatos de pessoas que iam para essa igreja e nunca conseguiram chegar nela. Dava 2 quadras antes da igreja, eles eram tomados pelo Espírito Santo e caíam na rua. Não conseguiam chegar dentro da igreja. Relato mais incrível de pessoas que chegavam lá, que eram aleijados, mutilados, em que braço crescia na hora, pernas cresciam. Procura depois, chama Rua Azusa.
um relato de o primeiro sinal de avivamento. É incrível aquilo que Deus operou e fez através disso. Se formos olhar mais adiante, o segundo ponto é que há uma grande salvação de almas. Ou seja, a mensagem ela traz e ela impacta as pessoas a ponto delas aceitarem a Jesus, darem o seu primeiro passo de fé. E o terceiro ponto, que esse mostra o avivamento, é quando há uma reforma ou uma transformação social. A sociedade como um todo, ela é impactada. Como um todo. Acontece alguma coisa na sociedade em si. Se são os 3 sinais que comprovam o avivamento. Em nosso século, século passado, nós tivemos os 3, o Clube Santo, País de Gales e a Rua Azusa, como os exponenciais. Teve outros, mas são os mais exponenciais. E aí o que acontece? Aquilo que a qual a igreja foi chamada. A quê? Mateus 28, abra comigo, Mateus capítulo 28, versículo 19. Amém? Mateus capítulo 8, 19 e 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Qual é o chamado de nós como igreja? Vão e façam discípulos. A palavra não diz, vão e façam que as pessoas aceitem a Jesus. A palavra diz, vão e façam discípulos. E ele diz no outro termo, primeira frase do versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. O discipulado tem a ver com ensino. E o que tem a ver o discipulado também? Estar junto, andar junto, crescer em conhecimento, graça e no Espírito. Nosso papel como igreja é educar, preparar e servir não só como um hospital para pessoas necessitadas, mas como um aeroporto para exportar pessoas capacitadas a ocuparem espaços na sociedade em que cada monte, em que cada esfera comece a ser transformada. Para que a nossa cidade seja transformada, para que o nosso estado seja transformado, para que a tua casa seja transformada, para que teu bairro seja transformado, para que tua família seja transformada, cabe a nós discipularmos, ensinarmos sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Não há transformação nenhuma sem ensino. Não há transformação nenhuma sem educação e saúde. Mas eu vou me atentar muito mais à educação. Por quê? Se nós mudássemos, seja qualquer coisa hoje aqui na nossa igreja, poderia ser efetivo? Poderia. Poderia transformar? Poderia. Mas para que a gente garanta que o reino de Deus seja instaurado,
que as coisas prosperem e continuem sendo trabalhadas, nós temos que trabalhar na educação, na base, nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. Porque a nossa geração, ela vai passar, mas tem outra vindo. E que é necessário que eles também aprendam, que eles saibam sobre quem, a qual nós oramos, nós louvamos, nós agradecemos. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 46 e 47, até a parte A só. Não precisa abrir não, vou ler aqui. Guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, mas são vida. Até aí. Elas são vida. O outro versículo mais comum ensina a criança no caminho que ela deve andar, que quando ela for velha, ela nunca vai se desviar deles. Esses são apenas dois que falam sobre educação. E a base hoje para nós termos uma sociedade saudável, nós temos uma igreja saudável, nós temos família saudável, são os nossos filhos. Aquilo que é ensinado para as crianças, aquilo que é ensinado para os jovens e adolescentes nas escolas. E aí que a coisa pega. O que nós temos hoje falando sobre educação? O que nós temos visto hoje? Desde quando introduziram, tá, esse equipamento aqui, veio com ele uma desgraça sobre as crianças. Sobre nós também, mas pelo menos a minha geração é uma geração que ainda via as coisas analógicas, que ainda esperava um programa começar ansiosamente, esperando que ia chegar a minha hora de assistir o que eu queria. Chegava a hora de passar filme, lembro que era segunda-feira às 10 horas da noite, 9h30, dependendo do dia. A gente sabia disso. Hoje não. Hoje é o termo on demand, ou seja, pegou, está na mão, está o que eu quero ver aqui, está aqui. E tudo muito rápido, tudo muito fácil, tudo muito... Isso gera um problema cognitivo. O que é cognitivo? Um problema de adaptação ou percepção para a criança e até para nós. Nós vivemos numa era agora que é a era da alta dopamina. O que é dopamina? Dopamina é uma substância no cérebro que é responsável por liberar prazer. Ok? E ficamos tão viciados nisso aqui que não há mais espaço para o tédio. Não há espaço para o tédio. Não há espaço para a criatividade ser liberada de uma criança. Até nós mesmos passamos 2, 3 horas assim, sem perceber. Se você não viu ainda, e falando sobre isso, há um documentário, meio que um filme chamado Dilema das Redes. Se você não viu ainda, creio eu que esteja na Netflix, assista. Pelo amor de Deus, assista. Você vai entender o que nós estamos fazendo e como estamos sendo manipulados por isso aqui. Pela ciência por trás disso daqui. A questão é, quando falamos sobre educação, é que no nosso ensino fundamental, ensino médio, no nosso ensino superior, no nosso desenvolvimento e crescimento, o que nós temos ouvido e visto? E por favor, se eu estiver errado, fala, tá? Levanta a mão. Primeira coisa que existe, um ataque direto à identidade, do que ele é ou daquilo que nós ensinamos que ele deve ser. Ou seja, a criança com 4 anos, ela pode ser o que ela quiser. Pode ser o que ela quiser, com 5 anos, 6 anos, ser o que ela quiser, escolher ser.
Ela escolhe ser, sabe? Escolhe. Quando chega até no ensino médio, eu ouvi já muito disso. Vou experimentar. Ninguém pode me julgar, eu vou experimentar até onde eu puder, até onde eu quiser. Quem for, da forma que for, que jeito que for. E seus pais não sabem de nada. Diz aquele professor de mais de 50 anos que vive na casa dos pais, que é amante, ama Che Guevara. Ele sabe muito. Sabe bastante. Falando que o capitalismo é do mal, o que vale mesmo é o socialismo, o comunismo, é tudo. Olha, se você está do nosso lado, eles têm que ser tolerantes. Eles não podem andar uma vírgula fora, mas se você está do nosso lado, você pode bater neles, pode até matar. Seja quem for, seja da sua família, seja seu irmão, seja seu pai e sua mãe, você pode respeitar, mas a gente é tudo do amor. Alguém já ouviu isso? Sabem do que eu estou falando? Vamos fazer uma coisa mais antiga um pouco. O que tem ouvir funk? O que tem ouvir esse sertanejo mais novo? O que tem ouvir isso? O que tem ouvir os axés atuais? O que tem ouvir? Não tem nada demais. Eu posso dançar, posso pular, posso fazer o que eu quiser. Ninguém pode me obrigar. E aí eu estou lá no outro dia na igreja, levantando a mãozinha para Deus. Será que de uma mesma fonte pode sair água salgada e água doce? Será? Entenda o seguinte, meu irmão. O diabo não precisa mais lutar enviando demônio mais não. Agora é só entrar na mente das crianças, dos jovens, adolescentes, que o estrago já está feito. Não precisa de mais nada. É muito mais fácil. É muito mais fácil. E dura muito mais. Muito mais. São desses locais que nasceram, e dessas ideias que nasceram, a ideologia do feminismo. E se você quiser saber mais, vai falar sobre feminismo nos adolescentes daqui a pouco tempo. Vai ter uma advogada falando sobre isso aqui. E uma das maiores influenciadoras do feminismo é Simone de Beauvoir. Essa mulher, ela só incita o seguinte: se você tiver uma criança novinha, mata. Pode matar. Você fez sexo sem proteção, quantas vezes for, aborta. Se você vê, meu irmão, se você soubesse, eu viesse o vídeo de um aborto, eu te juro, teu estômago ia embrulhar. Mas embrulhar, misericórdia, é assustador. O que faz com um bebê, a dor que mostra, que sente, cortando, é como se você estivesse esquartejando e depois sugando, misericórdia. Ela defende essas coisas, ela defende que o homem não vale nada, que o maior inimigo da sociedade é o homem, e que se não precisa de homem, a sociedade seria muito melhor. É isso que ela fala, tá? Outra ideologia, ela é mais forte, tá? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que são pregadas, que vão falar sobre racismo, que as pessoas amam dizer e apontar Zumbi dos Palmares. Você sabe quem foi Zumbi dos Palmares? Vocês sabem? Foi um dos maiores donos de escravos. Você sabia disso? Se o escravo dele fugia, morria. E não tinha cor, não era só escravo, não era negro, não. Fugia. Todos os capatazes dele lá mandavam matar, sem problema nenhum. Vendia, traficava, usava o quilombo, aquilo que ele mantinha lá por segurança para fazer comércio.
E o pessoal aplaudindo. Zumbi dos Palmares é um exemplo na luta contra o racismo. Vai estudar, meu irmão. Outro, esses movimentos LGBTQIYJKH, eu nem sei mais em que número que está esse negócio, que está trazendo alguns termos, e você já ouviu. Você não se escandalize com o termo que eu vou usar aqui. Não se escandalize, tá? Em nome de Jesus. Tem um termo conhecido agora como boiceta. Você sabe o que é isso? Se você soubesse, me explica, eu não faço a menor ideia. Eu sei que é uma mistura que quando a pessoa quer ser um, quer outro, gênero fluido, que a pessoa a hora que quer é homem, a hora que quer é mulher, a hora que quer é um gato, a hora que quer é um cachorro, a hora que quer, sabe lá Deus o que é. E um dos mais, assim, tem um que chamam agora que chama Therian. Você sabe o que é Therian? Meu irmão, Therian é pessoa que ela não se sente um ser humano. Ela acha que é um ser, que ela está num corpo de ser humano, mas ela se sente um animal. Ela se sente um lobo, ela se sente um cavalo, ela se sente um sangue de Jesus, sei lá. Mas você sabe o que a gente percebe com isso? A identidade daquilo que era para a pessoa ser formada foi quebrada. E foi quebrada lá quando era pequena. Para que a pessoa soubesse, eu posso ser o que eu quiser, mas eu tenho tanta opção, eu não sei nem o que eu sou. Uma pessoa que não sabe o que é pequena, como é que ela vai saber o que ela é grande? Se nós como igreja, como pais, como mães de Deus, não ensinamos o caminho ao nosso filho, não ensinamos quem que ele quer ser, quem que Deus deseja dele, o que Deus espera dele, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que ele deve ser um homem justo, honesto, com moral e costumes daquilo que Deus trouxe para ele, uma mulher digna, santa daquilo que Deus trouxe para ela. O que nós estamos encarando? O que vamos encontrar daqui para frente? Que sociedade que a gente vai encontrar? O primeiro local que o diabo ataca e acerta é na identidade. Diretamente. Entende? Que não precisa mais de demônio? Não precisa mais ter manifestação de demônios? Movimentos de esquerda, como esses, eles visam destruição de propriedades, igrejas, famílias. Outro exemplo, dois últimos, tá? Che Guevara. O pessoal anda a camiseta tinha de Che Guevara. Um dos maiores assassinos que a história já conheceu. Assassinos. Você acha que o pessoal LGBT e tal, com a camisetinha de Che Guevara, eles iam ser o primeiro a ser morto. Ele não tolerava homossexual. Ouça o que eu estou falando, ele não tolerava, ele não podia olhar, ele cortava e mandava matar. Quer saber outro que é Lampião? Vai saber quem que era Lampião. Era um dos maiores corruptos assassinos da história do Brasil. Que pegaram ele para ser, é legalzinho, se vestir de Lampião e Maria Bonita. Foi um dos maiores estrupadores. Ele e a turma dele. Ele chegava na casa da pessoa, estourava as portas, pegava um homem, pegava um membro do homem, tracava numa gaveta, batia e fechava, enquanto todos os capangas, ele primeiro, depois os outros 20 capangas estupravam a mulher do rapaz, depois matavam ela e botavam fogo na casa e faziam o cara, você quer sair, fugir para você não morrer queimado? E deixava só uma lâmina do lado aqui, ó. Se você quiser sair, você tem que se decepar. É o cara que vocês estão aplaudindo. É o cara que o pessoal está adorando aí na rua. Simples, né? Homem bacana. Apoiadores de bandeira contra Israel, apoiando Palestina. Se a Palestina, se você for mulher na Palestina, você já começa mal. Porque mulher na Palestina não vale nada. Nada. Não pode falar, não pode dizer nada. Se o marido descobrir qualquer coisa, você fez qualquer coisa errada.
Ai, que não só ele te bate, mas até o pai dele, o próprio pai da moça bate, espanca, mata. Ah, se for homossexual ainda então, também lá não tolera, adivinha? Não tolera, não aceita. Você sabe qual é o país que tem a maior passeata gay e homossexual dos países? Adivinha qual que é? Não é a Palestina, porque eles não aceitam. É Israel. É o Brasil. Sabia disso? Mas vamos lá apoiar a Palestina. Que entra, mata, matou e degolou crianças, bebês de 6 meses. Como uma pessoa tem capacidade de pegar uma faca e passar no pescoço de uma criança de 6 meses? Isso daí faz com que nós aplaudamos a hipocrisia, a desonra e a baderna, a confusão. Deus não aceita e não tolera e não gosta de confusão. Mas por que que tudo isso acontece? Por que que nós vemos o mundo dessa forma? Estou encerrando. 2 Coríntios 4:4 diz o seguinte: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Simplesmente por isso. Para encerrar a mensagem, eu sei que a gente foi para um termo um pouco mais difícil de lidar, uma palavra mais complicada de lidar. Mas entendo, igreja, entenda o seguinte: que a esfera ou a monte da educação, da ciência e da saúde anseia, deseja por homens e mulheres de Deus que venham a chamar a responsabilidade para si e levar o reino de Deus aos pequeninos, aos adolescentes, aos jovens, aos homens e mulheres, para que vejam resplandecer a luz da esperança de Cristo que há em você. Você não é mais santo ou menos santo do que quem está aqui louvando. Você não é mais santo ou menos santo daquilo que está pregando. Meu irmão, entenda que o seu trabalho, aonde você está, é uma forma de você adorar a Deus. É tão santo quanto. E você, como diz na palavra, fazei tudo, fazei como se estivesse fazendo para Deus, porque fazendo para Deus, você vai fazer o seu melhor e vai levar aquilo que você crê, que você acredita, a locais que nunca iria chegar. As pessoas estão sem identidade, estão esperando você, estão esperando nós, a igreja, para que sejamos luz, para que mostramos que com Deus Ele transforma e Ele muda a história. Assim como mostrei para vocês nos avivamentos, nós queremos transformar de forma intencional a nossa igreja. Mas não que ela simplesmente venha a ser repleta de pessoas, mas que ela venha a ser repleta de embaixadores, de pessoas que levam o evangelho, não só aqui, mas na nossa cidade, para que haja o fim da violência, para que haja o fim da corrupção, para que haja o fim da desordem, da bagunça, que resplandeça através de você a luz de Cristo. Amém?